Beleza, pessoal? Tudo bem? Aqui é Dailton, no seu canal Bíblia e Ponto Final. Aí vai me perguntar assim, mas por que Bíblia e Ponto Final? Porque a Bíblia se explica, e como eu disse nos outros vídeos, aqui não tem filosofia, é a Bíblia falando. E por mais que algumas pessoas sejam induzidas a não crer mais na palavra, eu digo para vocês que a palavra é a regra básica de todas as coisas, tá? Sem enrolar muito aqui, tá acontecendo novamente, já aconteceu várias vezes, mas agora está acontecendo com mais intensidade. O que que tá acontecendo? Eu sento, eu monto o estudo, eu estudo, faço os meus estudos, tá certo? Porque cada um tá num nível assim, vamos pensar desse jeito, são degraus, certo? Então quem começa na primeira série não sabe matéria da faculdade, então são níveis. Então eu faço o meu estudo particular e eu faço esse estudo que é para passar para vocês. E nesse sentido eu sento, escrevo, monto, oro, deixo tudo alinhado. Quando eu abro a Bíblia para fazer o vídeo, o Senhor me mostra e fala assim, cara, não é para fazer isso, é para fazer outra coisa. E eu sou eu, eu vou ouvir, tá certo? Assim como eu ouvi do menino, do meu amigo para fazer o canal, eu vou ouvir a voz aqui e, e vou fazer exatamente aquilo que ele pediu. Tem umas coisas aí, e tem um jeito, eu tenho um jeito de falar que talvez vocês, a minha mente funciona muito rápido em relação à espiritualidade, porque Deus me permitiu viver isso intensamente. Você, ó, nós precisamos de oxigênio para sobreviver, nós precisamos de água. Então, quando você está sem fôlego, quando você respira, é um alívio, né? Quando você está com sede, você bebe um copo de água fresca, é um alívio. Quando você está com fome e você come, é um alívio. Quando você está muito apertado de fazer o dois lá, quando você faz, é um alívio. Então, para mim, não estudar, isso melhor, para mim, estudar a palavra é um alívio. Se eu não fizer isso, eu me sinto angustiado. Dentro de mim algo não funciona legal. E então eu louvo a Deus porque o Espírito fica na minha mente, sabe? Estudo, estudo, e eu estudo. Porque eu não sou ninguém, já falei isso e vou repetir várias vezes. Então eu tenho um jeito de falar, às vezes parece que eu sou grosso, às vezes parece que eu sou debochado, mas é que Deus já me deu o entendimento da palavra de tal maneira, entendimento, e para mim, tá certo? E agora ele está me habilitando a passar essa informação, porque uma coisa é eu entender, mas como eu disse já nos outros vídeos, que eu nasci evangelista, então a minha missão é falar. E o que acontece? Tem um texto bíblico que é muito curioso, que Paulo, ele foi sim o maior evangelista de todos, mas tem um texto bíblico que ele fala assim: me fiz me fiz de judeu para com judeus, de grego para com os gregos, de forte para com os fracos, de fracos para, sabe, a fim de alcançar o maior número de pessoas. Então, Paulo, ele se adequava ao público que ele ia falar. E nós aqui nós moramos em São José dos Campos, estado de São Paulo, Brasil, e todo mundo tem um jeito de falar, e eu tenho um jeito de me expressar, tá certo? E eu vou me expressar dessa maneira. Ontem tava a pequena me falou assim, meu anjo. Aí eu falei, pequena, olha só, minha pequena, ela é um coacher. Se você conversar com ela, você vai ver. Se você falar assim pra ela, ô Valquíria, deixa eu te falar, eu tô com vontade de vender, por exemplo, bolinhas de algodão na feira. Bolinhas de algodão, algodão. Aí ela vai virar pra você, isso mesmo, vai. Você começa com algumas bolinhas, faz um pacotinho com 3 bolinhas, vende a R$ 1, depois ela é assim, ela é um coach. Aí eu disse pra ela, se Deus se chamar você pra você trabalhar pra Ele, você vai trabalhar com essa característica de coach. Eu não. Ele me chamou pra trabalhar, eu tenho uma característica, então é essa característica que eu vou usar, tá certo? Pra nós hoje aqui, nós falamos sobre a verdade e sobre o pecado, mas aí parece que Deus entendeu que tem muita gente que ouviu a mensagem que ainda não. Sabe aquela coisa da escolinha do professor Raimundo lá, que o Rolando Lero, ele ia lá, tal, e o professor tentando ajudar ele porque ele comprava o professor, tá com um presentinho, um dengo, aí ele fazia, captei a vossa mensagem. Então, Deus sentiu aqui, Deus percebeu, e ele sabe que tem algumas pessoas que ainda não captaram a mensagem. E ele me colocou na mente aqui para fazer uma conclusão da questão do pecado e da verdade, tá certo?
Vou tentar concluir isso aqui para vocês, a relação da verdade com o pecado. Para começar, eu queria falar para vocês de Timóteo, Timóteo, Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16, ele vai falar, vou até abrir aqui, que eu abri minha Bíblia num outro lugar aqui, não posso perder a anotação, porque senão depois eu me perco e fica complicado. 2 Timóteo 3,16, falando sobre verdade e sobre tudo que nós já falamos sobre a verdade e sobre o pecado, tá certo? Ó, 2 Timóteo 3,16. Isso aqui eu vou ler. Diz assim, ó, 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Lembra que eu falei no vídeo anterior que a Bíblia é o manual de instrução? E aqui confirma, 2 Timóteo 3,16 está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Quanto da Escritura é inspirada por Deus? Toda. Existem livros apócrifos que na contemplação do canon, que é o texto bíblico que nós temos hoje, eles foram deixados de fora, mas eles são inspirados por Deus. Por que eles foram deixados de fora? Porque tem coisas lá dentro que ia revelar logo de cara quem é inimigo de Deus. E isso é uma coisa que nós vamos falar para frente. Minha pequena falou que não é para eu falar certas coisas. Aí eu disse para ela assim, por exemplo, eu usei um termo, e vocês vão entender. Eu usei um termo assim, ó. Eu usei se, olha o pronome aí, tá certo? Se o seu padre, se o seu pastor, se o seu papa. Não estou falando que ele fala, estou dizendo se ele ensinar qualquer coisa para você que não esteja dentro da palavra, sai. Olha o se, tá certo? É a mesma coisa que está escrito, que Deus escreve lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter, se humilhar e me buscar, então eu ouvirei. 2 Crônicas 7,14. Ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome. O que quer dizer? Você está falando que você é um cristão? Você está falando que você acredita em mim? Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome fazer o quê? Se humilhar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, ó, é uma condição. Uma coisa que a gente vai começar a falar aqui, Deus é um Deus condicional. Ele não dá nada de graça. É condicional, existe uma condição. Então é se. Aí eu usei se, estou dizendo que faz, mas se o seu padre, o seu pastor, o seu papa, a sua doutrina, não te ensina o que está dentro das escrituras, porque toda a escritura é inspirada por Deus, eu falei para você, ora e sai. Beleza? Porque aqui está escrito que toda a escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ó, então, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, para que eu seja perfeito e perfeitamente instruído, eu tenho que fazer uso do manual de instrução que é a Bíblia. É a Bíblia que me habilita. Olha só, a Bíblia é um espelho. Eu sei que eu tenho que. Hoje eu olho, eu estou me vendo aqui e eu sei que eu tenho que fazer a barba. Então, a Bíblia é exatamente isso. A Bíblia ela não vai mostrar o pecado do outro, ela vai mostrar o meu pecado. Quando você está sintonizado com Deus, ela te mostra o seu erro. Então, você lê as Escrituras e você sabe que você está andando pelo caminho errado. Isso para quem ainda está conseguindo ouvir a voz do Espírito. Então, você vai lá na sua doutrina, na sua igreja, e aí tem todo o processo lá do culto, da missa. Por que eu estou falando culto e missa? Porque são pessoas que vão no culto e na missa que acreditam em Deus, certo? Eu não posso falar, por exemplo, assim, de budismo, porque eles não acreditam na Bíblia como forma de regra, tá certo? Então eu deixo eles de fora porque não tem sentido. Assim como eu tenho pessoas que acreditam na energia. Eu não vou falar de Bíblia para quem acredita em energia, porque a Bíblia é a base da nossa fé. E aí a fé é o próximo tópico. O próximo vídeo eu vou falar sobre fé. E aí é onde, ó, a separação, hein? A fé, uau. Mas não vou falar sobre isso, eu só vou concluir o que Deus colocou para ele percebeu que tem pessoas que ainda não entenderam o fato da palavra de Deus ser a verdade, ele ser a verdade, Cristo é a verdade, o Espírito é a verdade.
A Bíblia é a verdade, a Bíblia e os mandamentos são verdade. Ele percebeu que tem gente que ainda não aceitou essa ideia. Mas aqui está dizendo que toda a escritura é inspirada. Para que você seja perfeito, você tem que ouvir a voz de Deus através da palavra. Ela vai te corrigir no que você estiver errado, ela vai te redarguir, ela vai, quer ver outra coisa que ela vai fazer aqui? Instruir na verdade, para que você seja perfeito para toda boa obra. Qual que é a boa obra? A vontade de Deus. Às vezes a gente pensa que a boa obra é pegar e juntar uma cesta básica e dar para alguém ali. É também. Mas só que o que você faz lá com a cesta básica, fala para ninguém não. Tem gente fazendo um big de um carnaval quando leva uma cesta básica para alguém, faz selfie. Gente, isso é ridículo. O que tua mão esquerda faz que a direita não veja. Quando você faz algo para alguém, é só você com a pessoa e Deus, morreu. Faz esse negócio não, tá? Deus não se agrada disso. Então, perfeitamente habilitado aqui para toda obra, para fazer a vontade dele. Beleza? Então começamos com 2 Timóteo 3,16. Aqui Deus pediu para eu ler esse texto aqui para mostrar para vocês o quanto é importante a escritura. Eu vou ler aqui em João, o Evangelho de João, que aqui tem, gente, o Evangelho de João 8, é lindo. Eu já estudei isso aqui, ó, vou virar, ver se eu viro para vocês dar uma olhada. Ó, se vocês conseguem ver aqui, ó, tá vendo quanta marcação? Ó, é de fora a fora que eu já estudei isso aqui muitas vezes, ó. Ó. E aí tem muita coisa que eu aprendo toda vez que eu estudo. Mas aqui eu vou trazer para vocês uma coisa que Deus pediu aqui para mim e eu vou mostrar para vocês agora, tá certo? Ele está tendo um discurso aqui sempre com os escribas e os fariseus, porque os escribas e os fariseus, olha só, tem escriba e fariseu hoje em dia no mundo? Tem, sabe por quê? Os escribas e fariseus usavam as escrituras e falavam que acreditavam em Deus. E Cristo mostrava para eles que eles não acreditavam em Deus. O que eles falavam, tem um texto que é maravilhoso, que ele pega lá, ele pega o texto de Isaías, inspirado por Deus, claro, e ele fala assim, bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas. Com a boca me louvam, mas o coração está longe de mim. Adorando e guardando mandamentos são preceitos de homens, esquecendo o mandamento de Deus. Eles chamam os escribas e os fariseus de hipócrita. O hipócrita é um ator. Sabe aquele cara que... Oh, porque... Oh. Sabe aquele menino... Oh. É o chamado lobo com pele de cordeiro. Então, por fora ele é... Uau! Então Deus conhece a intenção do coração. Por isso que eu sou esse cara meio... vou dizer assim, rústico. Para uma palavra para ficar bonito. Sou rústico. Vamos dizer assim, mal acabado. E aí eu vou usar esse, Deus está me usando para fazer isso, tá? Então está tendo uma contenda que sempre houve com os escribas e os fariseus, que falam que acreditam em Deus, mas não seguem as escrituras. Primeiro porque os judeus até hoje não acreditam que Emanuel, o Cristo crucificado, é o Messias. Eles estão esperando o Messias até hoje. Então, aquele que não acredita no filho também não tem o pai. Então não adianta eu falar que acredita. A Bíblia fala que se você falar que acredita em Deus, mas você não acreditar no filho, você não acredita em Deus. Porque o filho está em Deus e Deus está no filho, beleza? Mas aí tá tendo essa discussão e ele falou aqui, ó. Aí minha pequena vai falar, pô, você falou de novo, mas eu tenho que falar. Ainda na discussão que nós estava, discussão não, que eu estava conversando ontem, ela disse assim, ó, não é, alguém disse que não é para você falar padre, pastor. Poxa vida. Aí eu disse para ela assim, pensa bem, pequeno, ó. Lá no Apocalipse tá falando da marca da besta, do selo de Deus, tá falando da prostituta, tá falando da meretriz. Na hora que eu chegar nesse estudo com a galera nos vídeos, eu não vou poder falar quem que é a prostituta. Eu sei quem é a prostituta. Eu sei quem é a meretriz. E eu vou ter que dar nome aos bois. E eu não vou poder falar porque, de repente, o cara vai ficar com dodói. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. No livro de Apocalipse ali, eu vou até abrir aqui. Ó, tá vendo que Deus trabalha na minha mente? Eu tenho um texto para falar aqui, mas ele vai colocando coisas na minha mente e eu preciso falar. Em relação à palavra, olha só, Apocalipse 1 está dizendo assim, 1, João, Apocalipse 1, verso 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graças, isso, graças e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e aos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e com o seu sangue nos lavou os nossos pecados. Tá certo?
Aí lá no. Então é Cristo. Aí ele vai falar, ó, 1 João, Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, também sou seu irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Cristo. Então, João aqui, ele foi preso, não foi porque ele roubou uma galinha. Não foi porque ele ficou devendo nada para ninguém, é porque ele defendia a palavra de Deus. Então ele foi preso porque ele falava da palavra de Deus. Que palavra de Deus? Essa aqui que eu estou segurando, não é outra não, tá? É a mesma coisa. Então, quando chegar, falei para a pequena, quando chegar lá, na hora que eu tiver que falar, porque Deus pede para falar quem que é a prostituta, quem que é a grande meretriz que enganou as nações, que vai dar o selo da besta, e eu não vou poder falar porque no, no, eu vou, ai meu Deus, tá. Então eu tenho que falar, tá certo? Eu tenho que falar. Então eu vou falar. Então quando eu falar se, não estou dizendo que é, tá certo? Presta bem atenção. A, a nossa linguagem ela é ampla, tá? Então, quando eu dizer se, é porque talvez, e tem, sim, muitos, mas não estou dizendo que são, tá? Padres, pastores, beleza? Vou dizer aqui, então, estava tendo essa contenda aqui. Aí, no João 8, verso 15, está dizendo assim: vós julgai segundo a carne, eu ninguém julgo. Cristo está dizendo ali que ele está tendo essa contenda, né? É, porque os fariseus não acreditavam. Ele falava, os escribas e fariseus não acreditavam, os escribas e fariseus não acreditavam. Por quê? Porque eles tinham um ar de superioridade, um ar de superioridade. Eles não acreditavam em Cristo, um homem simples, né? Olha, deixa eu falar para vocês um negócio. O Cristo que vocês... Eu até fiz um estudo sobre por que que eu disse no outro vídeo que eu não sou cristão, e eu ia fazer isso hoje, meu Deus falou, não, não faz, não é importante. Depois você fala isso aí. Cristo veio ao mundo como um homem simples, gente. E é triste ver que as igrejas do mundo são suntuosas, grandiosas, cheias de coisas caras. Tem no culto que no culto onde eu gostava de ir, às vezes eu vou, eu não vejo grandes necessidades de tanto luxo. Cristo é um cara simples, colocar dessa forma, um homem simples, ele veio de maneira simples. Quando ele entra em Jerusalém, ele entra num burrinho que nem era seu. Ele era um homem simples, andava de chinelinho, batendo pó lá em Jerusalém, Israel, Gaza, aquela região ali. E aí hoje nós vemos aí, tá vendo por que eu vou ter que falar? Aí hoje nós vemos pegar pela parte protestante, porque na verdade protestante não existe mais não, tá? Tá todo mundo muito igual, ninguém protesta mais. Protestava contra o quê? Para o regime autoritário do ensino das falsas escrituras lá atrás no domínio romano, tá certo? Então há uma divergência entre a igreja que dominou, que na verdade ainda domina, e aí eles são os dissidentes, e protestava contra os ensinos dessa igreja, mas ninguém protesta mais não, tá? Tá tudo igual. Vem falar que existe um protestante aí, é mentira. É raro. Não existe um protestante. Mas eu vou falar pro protestante. Protestante é o seguinte, ó. Você que aí é era para ser um protestante, que o mundo chama você de crente, mas crente é todo aquele que crê. Mas o mundo chama você de evangélico. Evangélico é todo aquele que acredita em João, Marcos, Lucas e Mateus, e os evangelhos. Quem acredita aí? Se você, por exemplo, você é um menino católico, beleza. Se você lê João, Marcos, Lucas e Mateus e acredita, você é um evangélico, porque eles são os evangelhos, tá certo? E todo aquele que crê é crente. Então você, menino católico, o da Assembleia, é crente e evangélico. O diabo só quer fazer divisão, tá certo? Então o que que acontece? Cristo era um homem simples. Então para você protestante aí, né, o crente, que essa palavra para mim já foi, o seu pastor chega de que jeito na sua igreja? De mula? Não, quero saber se o seu pastor chega de mula na sua igreja. Beleza? Pensa aí comigo. Aí, você que é um menino católico, como que chega o seu líder espiritual, o seu padre? Como que é a vida dele? Então, o nosso Deus é um Deus que veio na Terra, ele é um ser simples, para as pessoas simples, tá certo? Então, os escribas e os fariseus não aceitavam isso. Eles queriam que Cristo, não aceitaram isso. Na mente deles não cabia. Mas ele diz assim, ó, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Então, Cristo está falando que ele não julga ninguém. Aí eu vou pegar aqui, ó, João 12:47, para vocês entenderem como que a lei é importante. 12:47 aqui, ó.
Ele está dizendo assim, vou pegar do 46. Cristo diz assim, João 12, 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Então, você vai ouvir a palavra de Cristo e não vai crer? O que eu estou falando aqui é a palavra de Cristo. Se você não acreditar, Cristo não te julga em relação a isso. Olha o que ele fala, eu não julgo. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então é quem que julga aqui? É a palavra, porque a palavra é a verdade. Eu vou continuar, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Gente, isso aqui é fantástico. Então, Cristo ele veio ao mundo para nos dar um exemplo de seguir o mandamento de Deus. Porque Cristo não deu um mandamento novo, ele deu um mandamento antigo. A gente leu lá, a gente viu no quarto vídeo. Mandamento antigo, que é o mesmo mandamento. E ele está dizendo aqui que ele não julga ninguém, por quê? Porque ele não veio para julgar. Essa não foi a missão dele, veio para salvar. Como? Seguindo os preceitos do Pai, seguindo os mandamentos do Pai, fazendo tudo o que a Bíblia dizia sobre ele, deixando-se efetuar tudo o que dele estava escrito para que se cumprisse nele as escrituras. E por isso que ele diz aqui, ó, no João 12, 48, porque eu não tenho falado de mim mesmo. Então, ele afirma inúmeras vezes que ele nunca disse uma palavra dele mesmo. Ah, eu tô com vontade de mandar vocês, com perdão tô com vontade de vocês ir plantar coquinho. Não, ele nunca fez isso. Tudo que ele falou foi porque o pai falou, meu filho, fale isso. Haja assim. E ele diz aqui, categórico, isso aqui é o próprio Cristo. Você é cristão, você tem que acreditar nisso aqui, tá certo? Ele está dizendo, porque não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Gente, tem que ter alguma interpretação sobre isso aqui, e vai ter gente que. Eu queria. Então, tudo que Cristo falou nessa terra, tudo que ele fez, foi em obediência ao Pai, porque o Pai, Deus, o Criador, tinha falado, faça assim e ele fez, fale assim e ele falou. Da mesma forma que ele fala para mim hoje, fala para você aí. E você tem que conhecer a Deus, porque Deus é a verdade. Você tem que conhecer a Cristo, porque Cristo é a verdade. Você tem que conhecer o Espírito, porque o Espírito é a verdade. Você tem que conhecer a palavra, porque a palavra é a verdade. E você tem que conhecer os mandamentos, porque os mandamentos são verdade. Por isso que eu digo, se por isso que eu disse, Deus falou que tinha um ponto sem nó, é o nó, um ponto sem nó. Então, se, por isso que eu falo, se, grave isso aí, galera, se o seu pastor, minha pequena vai morrer comigo, o seu padre, o seu líder espiritual, a sua doutrina, a sua igreja, não te ensina a Bíblia, ora a Deus e fala, Senhor Deus, eu quero fazer tua vontade, mas será que eu estou fazendo? É isso, gente, seja honesto com Deus. E ele vai te mostrar. Se você for sincero, ele vai te mostrar. Sabe o que vai acontecer? Você vai sair desse lugar. Porque você vai perceber através das escrituras que você não está fazendo a vontade de Deus, você não está seguindo toda a escritura, você não está seguindo o mandamento de Deus. E aí vão falar que o mandamento foi abolido. Quem falou isso foi o diabo. Porque o diabo, ele se contrapõe à vontade de Deus desde sempre. A única coisa que foi abolida, gente, a única coisa que foi abolida é porque até a morte de Cristo na cruz havia sacrifício do cordeiro. Então, a galera ia lá, comprava o cordeiro, matava o cordeiro, o sacerdote aspergia o sangue no véu e aí supostamente era perdoado os pecados. A partir desse momento rasga-se, você vai ler lá que rasga-se o véu. Então, não houve mais necessidade de matança de cordeiro, porque João afirma, quando ele vê Cristo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele se sacrificou de uma vez só por todos aqueles que acreditarem nele. Beleza? Essa foi a única coisa que mudou. Cristo, ele é o Cordeiro, morreu. Então, você não vê mais matança de cordeiro, tá certo? E aqui a Bíblia está dizendo que
quem julga é a palavra. Porque eu não tenho falado nada de mim mesmo, João 12:49. Mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me disse. Lá no 48. Quem me rejeitar a mim, não receber as minhas palavras, já tem que um julgue a palavra que tenho pregado, essa de julgar no último dia. Ó, então vou fechar aqui, só para fazer o pensamento, vamos pensar um pouco a questão. A Bíblia fala que todos vamos comparecer diante de tribunal, diante de Deus, tá certo? Se tem um tribunal, tem um juiz. Se tem um juiz, tem um advogado. Nós sabemos que o juiz é Cristo e o advogado é Cristo. E vai ter o testemunho de defesa, que é Cristo. E os seus anjos e o livro da vida, porque tem um anjo escrevendo cada dia da nossa vida. Mas a testemunho de acusação é o diabo. Ele vai estar lá. Mas nós vamos comparecer diante de tribunal, diante de Deus. Baseados em quê, gente? Meu Deus. É sério que vocês ainda não entenderam isso? Ó, você vai falar assim, Senhor, mas eu tive na doutrina A durante... Então, mas e daí, cara? Você não guardou minha palavra? Você vai ser julgado de acordo com a palavra. É a palavra que julga. Você viu aqui que é a palavra que julga. Porque a palavra é a verdade. Porque a palavra também é a lei. E a lei é Deus. E a lei é o Espírito. E Espírito é Cristo. E Cristo é Deus. E Deus é agoniante. Eu falo para mim pequeno, eu tava falando, nossa, isso é muito difícil. Porque é tão simples de entender, mas complicado de aceitar. Você vai ter que tomar uma posição na sua vida aí, viu? Você vai ter que tomar uma posição, porque a maior parte das coisas que você está fazendo não está de acordo com a vontade de Deus e os dias estão já está finalizando. Quando você comparecer diante do tribunal, você vai ser julgado de acordo com a lei. Que lei, né? Que lei? Ó, vou terminar com esse texto maravilhoso, que é o que eu digo que eu sou, que assim Deus me abençoe para que eu continue sendo. Contra tudo e contra todos, 12:17. Eu falo contra tudo e contra todos, é contra tudo e contra todos mesmo, sabe, gente? Posição é posição. Olha lá, Apocalipse 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. Então, o diabo, ele tem raiva de um grupo determinado de pessoas. Quem guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Cristo. Então, se os mandamentos, olha para você ver como que é interessante. O mandamento é verdade, nós aprendemos lá no primeiro e segundo vídeo. E o pecado é a quebra disso, é a quebra da lei de Deus, é pecado. Então, a pessoa que guarda o mandamento, ela é uma pessoa que está fazendo a vontade de Deus. Então, por que o diabo tem tanta raiva? Porque justamente essa pessoa, ela não foi influenciada por ele ainda. Por isso que ele fala lá, João 8:44, que é maravilhoso, a Bíblia é maravilhosa nesse sentido, que o diabo é diabo porque ele não se firmou na verdade. Então o diabo é diabo porque ele não se firmou em Deus, no Espírito, em Cristo, nos mandamentos e na palavra. E aí ele engana todo mundo. Então todo aquele que vai na sua doutrina, vai na sua igreja e o seu líder espiritual, vou colocar dessa forma, parece mais bonitinho, mais agradável, não ensina a palavra de Deus, acaba sendo sinagoga de Satanás aí, tá vendo? Não tem como, gente. Não tem como. Ó, você vai na sua igreja, na sua doutrina, e isso é muito sério, cara. Eu não tô aqui pra brincadeira nesse negócio aqui, não. Você vai ver que eu não vou pedir nada pra vocês, não. Se você sentir no seu coração, quiser mostrar esse vídeo pra mais alguém, é porque você já tá sendo tocado pelo Espírito. Isso é com você, não é comigo, não. Minha parte aqui é falar, sabe? É mostrar. Então o diabo tem raiva. Tem raiva de quem? O restante. O resto é pouco, gente. Que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Cristo. Tá certo? Então, esse aqui é o remanescente. Tá certo? Então, para finalizar nosso vídeo aqui, tenho na sua mente que é o seguinte: falar de Deus até papagaio fala, tá certo? Então você tem que chegar agora, depois desse vídeo, igual eu faço, porque tudo primeiro comigo, tá, gente? Orar a Deus e falar assim: Senhor, eu quero fazer tua vontade, mas
Será que eu tô o que que eu tô, qual que tô sendo enganado? Pergunta se você tá sendo enganado, cara. Deus vai te mostrar se você for sincero. É, e entender que diante de Deus, no tribunal, no juízo dele, nós vamos ser julgados baseados em alguma coisa, baseados na lei que é a verdade, tá certo? E o diabo tem raiva de quem guarda os mandamentos. Quais são os mandamentos? Mandamentos de Êxodo 20 e outros mais, tá certo? Olha lá, se a sua igreja não ensina para você amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer mais escultura, honra pai e mãe. Honrar pai e mãe é um negócio cabuloso, tá? Eu não vou entrar na questão do mérito, não. Mas olha só, o meu filho mora no exterior e é um menino bom. Sabe como que ele me honra? Tem muita gente que entende isso aí errado, mas eu vou te mostrar aqui, ó. 101% das pessoas que eu encontro que falam do meu filho falam coisas boas. Não encontro uma pessoa que fale do meu filho que não fale coisas boas. Ele me honra. Porque senão, olha a desonra. Ah, o filho do Nó, o Leonan, ó que desonra. Ensinei, batalhei, batalhamos para educar. E ele, o filho do Nó tá pisando, o filho do Nó. Isso é desonra. Tá desonrando o meu nome. Mas não, 101% das pessoas que falam do Leonan falam coisas boas. Ele me honra nesse sentido. Guarda, mandamento, certo? Lembra-te do dia de sábado. Não mata, não rouba, não adultera. Não cobiça. Viu? Isso é mandamento, gente. É a base. Então, vou finalizar isso aqui. E no próximo vídeo eu quero falar sobre fé. Que tudo isso que eu disse aqui sobre verdade e sobre pecado só tem sentido se você tiver fé. É pautado na fé. E a fé é outra coisa que é a cola. Sem fé, eu vou fazer um estudo, Deus já me colocou na mente, um estudo sobre a fé, explicando o que é ter fé de verdade e o que é ter uma fé de boca. Só aquela coisa que você fala, tá certo? Então, esse vídeo eu acredito, assim, não é muito o meu estilo, porque eu gosto de ser mais agressivo, mas Deus está me moldando. Sabe aquela escultura de pedra que você vai polindo aos pouquinhos assim? Então, ele veio lá com o martelo, tirou uns pedação assim de pedra, depois ele veio com outro, e agora eu sinto que ele tá com uma lixinha, sabe, tirando assim, só dando aquele acabamento. Glória a Deus por isso, é o que ele faz comigo e é o que ele quer fazer com você. Então, fundamente-se. E tem outra coisa, hein? A palavra é a rocha. E quando eu for falar sobre a rocha, gente, vocês vão perceber, aquele que verdadeiramente acredita em Deus e se detém a observar suas leis, o quanto que o diabo se esforça para enganar o povo de Deus. Começou lá no Éden e vai até o fim. Enganar, desviando. Uma vírgula aqui, um detalhe ali, ele desvia o povo da verdade, tá bom? Então fiquem na paz do Senhor, eu vou trabalhar e hoje eu fico o dia inteiro imaginando assim, uau, o que eu vou falar, mas na hora certa é o Senhor que coloca na minha mente, e aí eu louvo a Deus por isso também, que eu não falo de mim mesmo, tá bom? Gente, fiquem com Deus, fiquem na paz, e que o Espírito Santo, todo meu coração, que ele possa fazer você refletir sobre essa mensagem. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, redarguir,